Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui juntos. Hoje é quarta-feira e nós temos um encontro marcado. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021 e nós estamos preparando o nosso ambiente para iniciarmos mais uma live. Poesia dos Imortais. Olá, Cida, olá, amigos queridos dos dois planos da vida. Poesia dos Imortais, às quartas-feiras, às 20 horas. Boa noite, Fátima, que bom. Tassimara, que bom, Tassimara, você aqui conosco. Muito bom estarmos juntos, com esse propósito de entrarmos nesse clima espiritual ameno, nos envolvendo com essas poesias tão belas, tão profundas, que nos foram legadas por esses trabalhadores que, em nome do Cristo, trouxeram essas mensagens de esperança do outro lado da vida. Eles retornaram para ampliar o nosso entendimento. Isso é muito bom. E para a nossa preparação da noite de hoje, antes de começarmos, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. A mensagem, eu abri aqui na mensagem, que se chama Tua Vitória. Tua Vitória. E é um roteiro de vida para nós. Evita reter os pensamentos negativos. Quem só focaliza a sombra acaba retido na escuridão. Ofensas, liberta-te do ressentimento, como quem lava o coração na água limpa do perdão incondicional. Antagonismo, aprende a fazer silêncio onde a palavra não pode ajudar. Surpresas dolorosas. Quem aprende a aceitar não fica refém da revolta. Perseguições, a humildade é o melhor escudo. Perante as aparências do mundo, é possível sejas tomado por derrotado e fraco. Recorda, porém, que a verdadeira vitória se consolida dentro de ti mesmo, pacificada mediante a harmonia com as leis de amor que regem o cosmos. Tua vitória nos traz o Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Senhor, gratos por estarmos aqui, reunidos com esse propósito de podermos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para mensagens tão belas e tão profundas que nos auxiliam no nosso caminhar. E com gratidão a cada emissário do bem, aos amigos espirituais e aos amigos encarnados que aqui estão, nós vamos dando início a mais esse encontro, Poesia dos Imortais, e te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Sueli. Boa noite, os amigos que vão chegando. Alguns eu consegui visualizar, outros Eudócia, a Márcia, Analine, todos os amigos que estão aqui. Alguns eu não consegui visualizar, mas sejam bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos com esse propósito
essa nossa nova live, Poesia dos Imortais, ela tem um objetivo muito singelo, muito simples, de ao lermos essas poesias, entrarmos num clima diferenciado, mudarmos a nossa faixa vibratória, elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Não temos um objetivo de um trabalho intelectual. Somos trabalhadores humildes na seara do Cristo, com essa intenção, somente de podermos juntos criarmos essa grande rede de fraternidade, de esperança, de amor. Hoje, no nosso encontro Poesia dos Imortais, nós vamos falar de Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira. Mas antes de falarmos de Alberto de Oliveira, nós vamos comentar um pequeno trecho que se encontra logo na introdução do livro Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo, como já falamos, foi a primeira obra que veio através do nosso venerável Francisco Cândido Xavier e diversos espíritos que, na sua última reencarnação, eram poetas, eram homens letrados do nosso planeta, eram poetas parnasianos. E Manuel Quintão, inclusive semana passada, quando nós falamos sobre o Albérico fez uma poesia em homenagem ao Quintão, ao Manuel Quintão. E o Manuel Quintão é que faz a introdução do livro Poesia dos Imortais. Lembrando, como já falamos, e porventura, quem não teve oportunidade de acompanhar a nossa primeira e a nossa segunda live, essa de hoje é a terceira, entre na playlist do nosso canal do YouTube, tem lá, Poesia dos Imortais, para vocês irem acompanhando desde o início. Mas lembrando, a primeira publicação do livro Parnaso de Além-Túmulo foi em 1932. Depois foi se incluindo outros poetas. E, inclusive, essa introdução que foi feita por Manuel Quintão, ela é uma introdução extensa, mas que nós trouxemos somente pequenos trechos para que a gente possa aproveitar um pouquinho dos ensinamentos que ele nos traz. Mas quem foi Manuel Quintão que assumiu essa responsabilidade de fazer a introdução dessa obra que foi tão polêmica quando ela foi publicada? Afinal de contas, Chico Xavier, um jovem simples do interior com apenas 21 anos, e trazer uma obra com mais de 50 poetas parnasianos brasileiros e portugueses, e muito foi questionado sobre a veracidade daquelas poesias. Mas Manuel Justiniano de Freitas Quintão, que assumiu esse compromisso de fazer essa introdução a essa obra. Ele nasceu no dia 28 de maio de 1874. Olá, Geraldo, boa noite. Paz a todos, Geraldo nos deseja, que assim seja. Quintão nasceu em 28 de maio de 1874, na estação de Quirino, Marquês de Valença, no Rio de Janeiro. Ele nasceu numa cidade do estado do Rio de Janeiro, Valença, e desencarnou em 16 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro. Faleceu na capital, mas nasceu no interior. Ele foi guarda-livros naquela época. Se falava, a pessoa que era contador, trabalhava nos escritórios de contabilidade, era denominado guarda-livros. Ele foi guarda-livros e depois de lutar com imensas dificuldades, era um jovem Quintão, um jovem sem recursos financeiros,
nas posições mais modestas do comércio, ele foi estudando, foi se preparando, casou, chefe de uma família numerosíssima, como acontecia muito. Estamos falando de uma pessoa que nasceu no século XIX. Era normal famílias numerosas, mas Manuel Quintão era um estudioso incansável e ele conseguiu, como autodidata, uma invejável cultura humanística. Ele estudava por conta própria. Ele foi jornalista e ele ingressou na Federação Espírita Brasileira em 1903. A Federação Espírita Brasileira, a sede da federação naquela época, era no Rio de Janeiro, era na capital da República, e a sede histórica ainda ali permanece no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Passos, e ele ingressa em 1903. 1903, ele havia nascido em 1874, ele estava com seus 37 anos, é isso? Estava com seus 30 e poucos anos. E ali ele permanece durante 44 anos. Ele era médium, um médium curador, espírita militante. Espírita militante é aquele espírita que é um trabalhador, porque às vezes a gente pode dizer assim, eu sou espírita, mas é aquele que frequenta, mas que não tem nenhuma tarefa mais de maior responsabilidade. Ele foi médium, trabalhava com curas, um espírita militante durante mais de 50 anos. Exerceu cargos de diretoria na federação, na FEB, Federação Espírita Brasileira, ao longo de vários anos, inclusive cargos também de presidente da federação. E como naquela época tinha o Grupo Ismael, que depois se transformou somente na federação, e nós sabemos que Ismael é o nosso governador espiritual do nosso Brasil. E como membro do Grupo Ismael, ele foi sempre dos mais assíduos e proficientes no estudo do Evangelho de Jesus. Falando isso tudo, para a gente conhecer um pouquinho Manuel Quintão, que também foi um grande trabalhador, como nós estamos vendo, e que se dispôs a fazer essa introdução do livro Parnaso de Além-Túmulo. E ele traduziu diversos livros espíritas, porque lembrando que os livros, eles foram publicados, as primeiras obras em francês, e ele era um homem autodidata, mas ele estudou o francês para poder traduzir as obras espíritas e publicou também algumas obras da sua própria autoria. Entre essas obras, algumas, assim, de um grande valor, muito respeitadas, Cinzas do Meu Cinzeiro, O Cristo de Deus. E ele escreveu muito, era um jornalista, né? Como jornalista, escreveu para a revista O Reformador, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, mas ele foi um grande emissário também, mensageiro do Evangelho, mensageiro do Cristo, trabalhando com curas, divulgando o Espiritismo nascente. E se nós formos avançar um pouco mais, nós podemos trazer agora o que ele vem escrevendo na introdução. Alguns itenzinhos da introdução. A introdução é longa, mas nós trouxemos alguns itenzinhos somente para que a gente possa refletir, já que nós estamos falando poesia dos imortais. E ele vem dizendo nessa introdução, se fôssemos minudenciar, se fosse entrar em minúcias, em detalhes, escarificar o assunto até as mais profundas raízes, poderíamos concluir
que o comércio de encarnados e desencarnados, velho quanto o mundo, se indicia mais ou menos latente ou ostensivo em todos os atos e feitos da humanidade. Manuel Quintão, ele vem justificando na introdução dessa obra, dizendo que esse intercâmbio espiritual entre os encarnados, que somos nós, os ditos vivos, e os desencarnados, que são, entre aspas, os ditos mortos, sempre existiu, sempre, desde os primórdios dos tempos, sempre aconteceu. E ele diz, inspirações. Quando nós temos uma inspiração, é o quê? A gente pensa que é, eu tive uma inspiração, eu tive uma intuição. Foi soprado nos nossos ouvidos. Inspirações, vem dizendo ele, ideias súbitas, sonhos, premonições e atos havidos por espontâneos e propriamente naturais, radicam muito e mais na influenciação dos espíritos que nos cercam. Allan Kardec nos pergunta, em O Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam as nossas vidas, e o que os benfeitores respondem a Kardec? Muito mais do que imaginais. Na realidade, são eles que vos dirigem. E Manuel Quintão diz que essa influenciação dos espíritos que nos cercam é muito grande. Numa inspiração, numa intuição, num sonho, numa premonição. Eles estão sempre ao nosso lado. Essas influenciações desses espíritos que nos cercam, por força e derivativo da mesma lei de afinidade, porque eles vão se aproximar daqueles que têm uma afinidade. E isso é muito interessante. Mas nós estamos trazendo essa pequena reflexão para que a gente possa compreender melhor o objetivo da obra, essa justificativa que está tudo dentro das leis da natureza, a possibilidade que esses irmãos, já no outro plano da vida, viessem se comunicar, trazer essas poesias. Tudo isso está dentro das leis permitidas por Deus. Nada é sobrenatural. É muito importante nós refletirmos sobre isso. Mas quando nós falamos do livro Parnaso de Além-Túmulo, Parnaso, o que é Parnaso, parnasiano, parnasianismo? Porque esses poetas que vêm através do nosso venerável Francisco Cândido Xavier, não foi qualquer poeta, foram poetas parnasianos, brasileiros e portugueses. E aí, o que seria o parnasianismo? Somente também de uma forma muito rápida, porque se formos estudar, teríamos que levar aí um ano só refletindo sobre isso, mas só para que a gente tenha uma pequena noção. O que é o parnasianismo? Para que a gente possa lembrar, muitas às vezes nunca nem ouviram falar dessa palavra, Parnaso, porque de além-túmulo é porque já do outro lado da vida, né? Mas e o Parnaso, o parnasianismo? Era uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo, naturalismo. Porque nós sabemos que ao longo da história, tanto na literatura, quanto na poesia, quanto nas artes, sempre houveram vários movimentos, várias fases para que a arte se manifestasse. Então, o parnasianismo é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético. Eles trabalham com a poesia, não é com uma literatura escrita.
e eram contemporâneos do realismo-naturalismo, um estilo de época. Um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850. E nós, quando estudamos o primeiro ano de Espiritismo, nós vimos, e quem porventura desejar conhecer o nosso primeiro ano de Espiritismo, consta todo lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube. Mas o que nós aprendemos quando nós estudamos logo no primeiro ano de Espiritismo? Aquele momento histórico que antecedeu o Espiritismo. E nós vimos a influência política, a influência das artes, da música, da literatura, da pintura, a influência na economia, na sociologia, nas ciências. Enfim, nós percebemos isso. E esse estilo parnasianismo é um estilo de época que se desenvolveu a partir de 1850. Lembrando que o primeiro livro publicado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857. Então, a partir de 1850, 7 anos antes de surgir o Espiritismo, 1850, na França, porque nós estudamos isso, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica, surge o parnasianismo. A sua literatura é escrita em soneto. Então, são poetas parnasianos que escrevem em soneto. E esse movimento literário, que se originou na França, porque a França era o berço, dali é que se expandia para o mundo, representou na poesia o espírito positivista e científico da época, surgindo no século XIX em oposição ao romantismo. E ele nasceu, o parnasianismo, com a publicação de uma série de poesias, precedendo de algumas décadas o simbolismo, uma vez que os seus autores procuravam recuperar os valores estéticos da antiguidade clássica. Eles queriam recuperar aqueles valores estéticos da antiguidade clássica. E esse nome, parnasianismo, vem do Monte Parnaso. Monte Parnaso, que é uma montanha que na mitologia grega era consagrada a Apolo e as musas. Então nós já sabemos o nome parnasiano, parnasianismo, veio do Monte Parnaso, que na mitologia grega essa montanha era consagrada a Apolo e às musas. Mas isso somente para que a gente possa compreender um pouco mais essa obra tão magnífica, essa primeira obra que foi publicada através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e através de dezenas de espíritos poetas parnasianos. E hoje nós vamos falar do Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira foi fluminense, nasceu em Palmital de Saquarema, nasceu em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, em 1859, também no século XIX, e faleceu em Niterói em 1937. Ele faleceu na cidade onde nós moramos durante muito tempo antes de virmos para Olambra. Ele falece em 1937. Mas a obra Parnaso de Além-Túmulo foi publicada em 1932. E como é que o Alberto, então, tem uma poesia? Como nós explicamos, ao longo das novas edições foram sendo introduzidos novos poetas. Por isso que ele faleceu em 37, mas tem a sua poesia no livro. O que o Alberto fazia quando ele aqui estava encarnado? Ele foi farmacêutico,
dedicou-se ao magistério, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, parnasiano de escola, e ele foi tido, olha o título que o Alberto de Almeida recebeu, ou melhor, Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira recebeu o título Príncipe dos Poetas de sua geração. Muito bonito, né? Mas nós vamos ler a poesia que o Alberto Oliveira traz, que está lá no livro Parnaso de Além-Túmulo. O título da poesia é Ajuda e Passa. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que rir e ao que chora. O palácio e a choupana. O ninho e a sepultura. Tudo o que vibra espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge a sombra e a vingança. Não te aflija a miséria. Arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino. Muito lindo. É um convite que Alberto de Oliveira nos faz, um convite ao trabalho no bem. Estender a mão fraterna ao que rir e ao que chora. Porque nós sabemos que muitos que aparentemente estão sorrindo, mas por dentro podem estar destroçados. O palácio e a choupana. Muitos de nós imaginamos que a pobreza material é que vai trazer o sofrimento e as dores. Mas quanto nos seus palácios, nas suas mansões, estão sofrendo o ninho e a sepultura. Quantos estão tendo a bênção de acolher um espírito em seu lar, mas quantos também, ao acolherem aquele espírito, é um espírito que vem com enfermidades, com dores, com aflições para seus pais. Quantos precisam caminhar para levar aquele corpo que ele tanto amava para a sua última morada. Tudo o que vibra espera a luz que resplendora. Nós precisamos semear a luz, semear a boa semente, as boas palavras, na eterna lei de amor que consagra a criatura. O amor faz parte das leis divinas. Jesus nos ensinou a amar a Deus e amar ao próximo. O amor, a lei de amor. Mas ele nos convida mais ainda, dizendo, nessa poesia, ajuda e passa. Planta a bênção da paz.
Sejamos nós os pacificadores num planeta onde tantos tormentos, tanta violência, tantas agressões, inclusive dentro dos próprios lares, que possamos nós ser os semeadores da paz. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende o mundo afora. Nós sabemos que a sombra, as trevas, ainda se fazem presentes no nosso planeta, mas devemos irradiar o amor que ele nos ensina, mas também o perdão. Quando Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar? Jesus ensina o quê? Que devemos perdoar indefinidamente, para podermos nos libertarmos dos nossos próprios conflitos, porque enquanto não perdoamos, não conseguimos caminhar. E ele diz: irradia o perdão e atende o mundo afora. Não podemos selecionar. Temos que amar, perdoar, sem distinções. Onde clame a revolta e onde exista a amargura. Sejamos nós aquele que chega para pacificar, que chega para consolar, que chegue para acalmar aqueles corações amargurados e revoltados. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Nós vamos semeando e vamos seguindo em frente. Jesus diz que aquele que ora para trás não é digno de conduzir a charrua. Nós vamos fazendo a nossa parte, vamos seguindo em frente. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. O bem é luz. Guarde o bem, ilumine. Não troques mal por mal. Foge à sombra e à vingança. Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança. Não adianta ficarmos somente presos às dificuldades diárias que presenciamos. Não vai chegar a lugar algum. Precisamos sim, semear a esperança. Mas ele nos convida a sermos bênçãos de amor. Bênçãos de amor. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. Queridos amigos, que possamos aproveitar esses ensinamentos que vêm através dessa poesia simples, objetiva, ajuda e passa, de Alberto de Oliveira. E com muita alegria, saudando aos amigos que foram chegando, ao Silene, o sobrenome aqui é Bezerra, e todos os demais que foram chegando e que nós não conseguimos visualizar, mas é muito bom estarmos juntos. Poesia dos Imortais, para aquecermos os nossos corações com essas mensagens tão profundas, tão esclarecedoras e ao mesmo tempo tão acalentadoras, que acalentam os nossos corações. Hoje é quarta-feira e nós aproveitamos para convidar vocês. Nós estamos fazendo 4 lives por semana. Domingo, segunda, terça e quarta, por enquanto. Depois tem novidades por aí. Mas domingo, segunda, terça e quarta, sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda-feira é a nossa palestra da semana. Terça é o nosso estudo do Evangelho. E quarta, a poesia dos imortais. Nós convidamos todos vocês
para poderem compartilhar conosco. Aqueles que porventura ainda não conheçam nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear essa luz. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. Entrem lá. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam. Mas aqueles que já se inscreveram, aproveitem, entrem lá, vejam as nossas playlists, compartilhem com os amigos, vamos semear essa luz. Emmanuel nos convida a divulgarmos o Espiritismo para poder auxiliar a outros irmãos. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, juntos vamos fortalecer essa rede do bem, de fraternidade, de amor. Juntos, no próximo domingo, no Evangelho no Lar, quem desejar alguma orientação, algum pedido, encaminhar o nome para a reunião de tratamento, que é toda terça-feira, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Eu vou dizer o WhatsApp do nosso Centro Espírita e quem desejar, pega uma canetinha, pega uma caneta, um papel para anotar, enquanto eu tomo um golinho de água. Tá ok? O WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. E nós vamos fazer uma prece para encerrar. Quem desejar colocar um copinho de água, uma garrafinha de água para ser magnetizada, corram lá na cozinha, para que, ao final, possa tomar esse reforço espiritual que é a água magnetizada, tá ok? Então, lembrando também que toda terça-feira nós temos uma reunião de tratamento que é de 8h30 às 9h30 da noite. Essa reunião de tratamento é logo após o estudo do Evangelho, mas não é ao vivo, é uma reunião à distância, quando os trabalhadores da nossa casa e a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes assistem aos nomes que chegam à nossa casa espírita. Então, quem encaminha o nome para a nossa casa, através do WhatsApp, a gente coloca nessa reunião de tratamento. Bom, já deu um tempinho, quem desejou pegar uma aguinha para ser magnetizado, então vamos agora. Vamos agradecer, Senhor Jesus, emissários do bem, unidos, Senhor, em Teu nome, nesta noite, agradecendo a bênção da vida, agradecendo, Senhor, por cada emissário que é encaminhado ao nosso planeta Terra, missionários que aqui vêm com o objetivo de auxiliar a humanidade terrena. A cada benfeitor amigo que se dispõe a estar sempre junto conosco, a essa equipe espiritual que desde a primeira hora aceitaram o convite para nos auxiliar, dando toda a proteção, toda a segurança, toda a orientação aos trabalhos realizados na nossa casa espírita. Nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. E com essa gratidão por todas as bênçãos recebidas, pela bênção da vida, pela oportunidade do recomeço, nós te pedimos também, Senhor, por toda a humanidade. Permita, Senhor Jesus, com que teus emissários agora, utilizando-se das nossas vibrações, utilizando-se do nosso magnetismo, possam envolver todo o nosso planeta Terra,
percorrendo cada recanto do nosso globo, adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, os asilos, orfanatos, penitenciários, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que esses trabalhadores, em nome do Cristo, possam auxiliar, aliviar, consolar, mas com a permissão de Deus, também possam levar a cura. E nós pedimos, Senhor, pelos nossos próprios lares e familiares. Cubra, Senhor, os nossos lares com a Tua proteção, com o Teu manto radiante. E nós convidamos agora a todos para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores amigos, que agora em nosso lar impõem suas mãos amorosas sobre nós, e uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, vão sendo derramadas sobre nós, e nós vamos sentindo uma energia de cura percorrendo célula a célula, trabalhando o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico. Mas essa energia se expande além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós vamos agradecendo a esses benfeitores e lembramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Tu és amor, és bondade, és perfeição. E nós te pedimos também a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, dos aparelhos respiradores, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, a magnetização das alimentações e, ao mesmo tempo, potencializando os efeitos de cura. Todos os efeitos adversos, todas as contraindicações vão sendo retiradas. E esses benfeitores amigos que trabalham em nome do Cristo, nós só podemos dizer muito, muito obrigado por tudo que recebemos. E convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus permaneça no coração e no lar de cada um de vocês. Aguardamos vocês para a próxima live, na próxima quarta-feira, Poesia dos Imortais, mas também no domingo, no Evangelho do Lar, que é quando convidamos Jesus para adentrar em nossos lares. Boa noite a todos, paz a todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigada.